E aí, pessoal, sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia e Atualidades do Colégio Oficina do Estudante, e hoje vim com mais uma dica para você que está dando uma boa revisada aí nos seus estudos, falando do BRICS, que não é exatamente uma novidade, mas dessa possível nova configuração do BRICS, chamado aí de BRICS+, que passaria a partir de 2024 a incluir outros países, além dos países que desde 2001 formam esse grupo, que não é exatamente um bloco econômico, mas um grupo de países com relações econômicas de cooperação, originalmente formados pelo Brasil, pela Rússia, Índia, China e África do Sul, que aparece com a letrinha S, porque ela é em inglês South Africa. Desde 2001, esse grupinho aí formado pelo BRICS, trazendo, num contexto de globalização econômica, pós-Guerra Fria, diante dessa unipolarização política e principalmente econômica liderada pelos Estados Unidos, tentando trazer alternativas, tentando multipolarizar, assim como fez a União Europeia no processo de reconstrução, essa grande estrutura de uma economia fortemente globalizada, controlada por algumas grandes empresas, especialmente nos setores mais estratégicos, e romper com esse oligopólio, criando aí uma possibilidade, ao menos, de competir, de trazer condições mais equiláteras ou, no mínimo, equivalentes nesse cenário que disputa recursos, mão de obra qualificada, mercado consumidor e entrada nos continentes para uma ampliação econômica desses principais agentes que hoje lideram e controlam, de certa forma, as relações econômicas e, por extensão, políticas em escala global. Por que o BRICS é tão importante? O BRICS é formado por países ali que a gente considera países do sul global, ou países de economia emergente, ou ainda em desenvolvimento. Lá em 2001, a China não era ainda essa gigantesca potência econômica que a gente conhece hoje, mas já havia fortes indícios de que ela chegaria onde de fato chegou, se consolidando aí como a segunda maior economia do planeta em termos de PIB e um país fortíssimo que deve aí nos próximos anos passar os Estados Unidos nesse indicador, inclusive. O mesmo vale para a Índia, que vem crescendo fortemente, já deixou o Brasil para trás no ranking do PIB e com um crescimento demográfico impressionante, a população absoluta hoje da Índia já passou a da China, também vem mostrando fortes indícios de um crescimento muito intenso nos próximos anos. A Rússia é um país que, embora não seja tão populoso, é uma potência militar e tecnológica inquestionável e é um país muito rico em recursos minerais, especialmente metais, combustíveis fósseis, importantíssimos para esse crescimento, sobretudo da China. A África do Sul como uma potência emergente no sul do continente africano, uma porta de entrada, portanto, para os demais países do continente, e o Brasil como essa liderança importantíssima dentro da América do Sul, sobretudo no bloco do qual faz parte, chamado de Mercosul. Desde 2001, a gente observa que esses países tiveram uma história muito forte de desenvolvimento, o Brasil particularmente se desenvolveu muito, sempre importante lembrar que lá em 2014 o Brasil foi a sexta maior economia do planeta, quando a gente olha para o indicador do PIB, e avanços importantes, tecnológicos, sociais, políticos, econômicos, em todos esses países foram marcas dessas parcerias ao longo das últimas décadas. Evidente que quando a gente compara países como a China com países como a África do Sul, há uma relação ali de desigualdade, Não há uma proporção, uma equivalência entre países como a China, como a Índia, em países como a África do Sul. Mas a ideia não é criar um grupo homogêneo, é criar uma rede de apoio, de desenvolvimento, que priorize mais as parcerias do que a competição exatamente entre esses países, fortalecendo essa alternativa a uma hegemonia global que é, há muito tempo, comandada pelos Estados Unidos e pelas potências econômicas ali da União Europeia. No ano passado, discutiu-se a ampliação do bloco. Então, a Argentina foi convidada a integrar o BRICS, mas, assim como a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos.
Isso dividiu opiniões, criou uma série de debates e discussões, e é por isso que a gente pensa um pouquinho, então, em quais seriam as principais oportunidades e desafios da ampliação desse bloco. Vale destacar que China e Índia são hoje os países mais populosos do planeta, somando aí quase 3 bilhões de habitantes, só esses dois países. Quando a gente coloca todos os outros na somatória, são 46% da população global. Quase metade das pessoas do mundo estariam dentro desse BRICS expandido. Ainda assim, o PIB seria algo em torno de 36%. Claro, a gente ainda tem países poderosos como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, que fazem parte ali da União Europeia, de fora. Então, pouco mais de 1/3 do PIB, porém de países que têm crescido muito, né? Uma oportunidade gigantesca para que esse grupo de países subdesenvolvidos em desenvolvimento, esse chamado Sul Global, possam superar a dependência que historicamente tem em relação aos Estados Unidos e à União Europeia. Outro destaque é como esse grupo se multipolariza, já que eu tenho Brasil e Argentina representando aqui a América Latina, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes tomando ali proporções muito importantes dentro do Oriente Médio, e o Egito e a Etiópia ampliando a presença da África do Sul dentro desse contexto de independência, autonomia e desenvolvimento. O controle do petróleo aqui fica bastante evidente, e essa possibilidade de acordos entre países com características diferentes faz a gente pensar, por exemplo, que o Brasil poderia ser uma grande potência exportadora de alimentos, ou melhor ainda, de tecnologias, enquanto os outros países podem suprir ali um desenvolvimento econômico, uma industrialização, uma urbanização, para que se tornem também países daqui 10, 20 ou 30 anos mais industrializados, mais desenvolvidos. Evidente que os desafios são muitos, né? E a gente esbarra em questões econômicas e políticas. Nas questões econômicas, os Estados Unidos e a União Europeia não gostam nem um pouco dessa possibilidade de um desenvolvimento paralelo desses países que diminuiria a dependência que nós temos historicamente em relação a eles. Outra coisa importante é destacar que a China já está num patamar de exercer também controle e influência sobre os demais países. Até que ponto a China seria mais uma parceira num movimento de cooperação? E qual seria o limite ali para que a China não virasse também um país que explora, né, os nossos recursos e se intromete nas nossas questões políticas, assim como Estados Unidos e países europeus? É importante que os países tenham isso em vista para manter sempre ali a sua soberania, a sua autonomia, a sua autodeterminação. E outra questão importantíssima de ordem política é que alguns governos aqui são governos autoritários, né? A Arábia Saudita mesmo, que é um país muito alinhado aos Estados Unidos, é um país autoritário, ditatorial, tem uma monarquia ali absolutista que tenta construir uma espécie ainda de democracia mais branda, né? Mas é um país que tem questões políticas ligadas à religião muito sérias. O mesmo vale para o Irã, né? Para o Egito, para a Etiópia, que são países com questões principalmente ligadas à violação de direitos humanos, associadas a governos muito misturados ali com questões políticas religiosas, né? Ou seja, ultraconservadorismo, fundamentalismo, ele vai na contramão das políticas universais dos direitos humanos, dos direitos civis, principalmente quando a gente pensa nas mulheres, e se aproximar muito desses países poderia, de alguma forma, criar, né, algum incômodo, algum constrangimento, mas os presidentes, as lideranças desses países dizem que o BRICS não vai se meter na questão cultural, na questão política, e sim vai servir como essa alavanca para, através de um desenvolvimento econômico, fortalecer a possibilidade do desenvolvimento também democrático dentro desses países. Não há dúvida que a ideia é bastante promissora, mas que é preciso haver um alinhamento entre esses países para que a gente caminhe, de fato, para um desenvolvimento mais multilateral e que caminhe não para a consolidação de novos oligopólios, mas para o fortalecimento regional da América Latina, do continente africano, da região do Oriente Médio, e potencial para isso existe, né? Quanto menos a gente depender de outros países, maiores as chances de desenvolver internamente nosso contexto econômico
e com uma economia fortalecida, estável, equilibrada, a ideia de construir governos de fato democráticos, políticas sociais de combate à pobreza e às desigualdades, ganham perspectiva. Países muito pobres, países que sofrem historicamente com o legado, né, do colonialismo, a Etiópia é um exemplo disso, é muito difícil você querer construir um país democrático se o contexto econômico e social está em frangalhos. Então a ideia do BRICS+, é também fortalecer esses vínculos diplomáticos, evitando, como no caso do Irã, a escalada, né, de guerras, de conflitos, de uso de armas, sejam elas nucleares ou outras com potencial de destruição, numa espécie aí de comunidade internacional para um desenvolvimento mais pacífico, mais democrático e que projete esses países dentro de um cenário internacional. O Brasil tem um destaque grande dentro do BRIC+, assim como no G20. Então a liderança do Brasil nesse modelo é fundamental, volta a ser exercida com mais força este ano, em 2023, com perspectivas positivas para 2024, mas o alinhamento desses países também é difícil, já que nem todo governo, quando há trocas, né, de mandatários, concorda com essa ideia, muitas vezes preferindo ali se apoiar nos Estados Unidos e na União Europeia, ao invés de construir essa ideia, né, de um fortalecimento do Sul global. De qualquer maneira, a gente precisa continuar acompanhando a movimentação, vamos ver se vai sair do papel, se esse acordo vai funcionar, e até mesmo ver se outros países eventualmente podem se unir ao BRICS+. O México também foi um país citado, a Nigéria também foi um país citado, a Nova Zelândia ali na Oceania também teria sido convidada. E a grande questão é essa, conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social na construção de sociedades que sejam pacíficas, democráticas, que combatam a pobreza e a desigualdade. Pelo menos essa é a teoria. Vamos ver como é que isso na prática vai funcionar. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre BRICS, então se você quiser pegar mais a parte inicial, a parte introdutória, é até legal comparar esse vídeo que tem uns 5 ou 6 anos com o contexto mais atual. Fica a dica para vocês darem uma olhadinha ali também. E sobre esse assunto ou outros, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se tiver perguntas, se tiver sugestões, coloca aqui no campo que a gente responde para vocês. E bons estudos, pessoal. Um abraço e até a próxima.